um complemento do canal também, essa ideia de que não faz sentido eventualmente sugerir agora, vamos dizer, furto de filho espiritual, para dizer que eventualmente eu já saberia sobre a responsabilidade da questão de filhos espirituais, porque se eu sei que eventualmente é furto de filho espiritual, eu já saberia então que de repente deveria falar dos mandamentos, mas a própria ideia que eu falei da substituição também me daria a mesma ideia. Não quer dizer, o simples fato de haver essas duas ideias não quer dizer que eu concorde que a pregação deva ser feita, então não é questão. Eu estava interpretando justamente que haveria, no caso, furto de filho espiritual, não só na questão dos mandamentos, mas também em outro sentido, no sentido de falarem mal de mim, e de abandono e tudo mais, e que eventualmente teria que substituir, mesmo em Cristo, a maternidade espiritual. Então isso seria eventualmente o furto, mas de qualquer forma isso também era uma ideia abstrata, uma ideia metafórica, que poderia não caracterizar furto em si, tanto que eu poderia fazer justamente a pregação, até porque eu fui repreendido nesse sentido. Né? Então se nós formos aí resumir esse tema. Outra ideia que eu vejo errada, na verdade, é sobre a questão da decisão, né? No sentido, não foi, no final foi uma decisão sábia e eu virei um animal por conta disso. Ou eventualmente pertencendo a alguém. Não faz sentido, porque não foi exatamente uma decisão sábia, não foi uma coisa que, eu vou tomar agora a decisão porque eventualmente existe uma possibilidade de, vamos dizer, 50% que essa decisão seja boa. Não. Depois de algum momento, sim, quando eventualmente a minha opinião anterior quase caiu por terra, em relação à questão de como o Novo Testamento tratava a questão de alguns pecados por ignorância. Se eventualmente eu soubesse dessa informação antes, eu teria tomado essa decisão antes. Né? Então é uma decisão sábia. Mas como uma decisão sábia, se essa decisão era pautada no fato de haver uma informação anterior que me ou sugeria fortemente que eu tomasse outra posição em relação à questão da fala dos mandamentos. Que era a questão do Novo Testamento trabalhar criticamente algumas condutas e já dizer que elas são erradas desde antes. Então, quer dizer, então, portanto, eu não teria tanto motivo para eventualmente defender que os mandamentos não fossem falados. Então, agora eu teria que sugerir que os mandamentos fossem ditos porque talvez seja o melhor, mas antes não era. Mas isso é uma decisão, mais ou menos. Porque é uma decisão que foi pautada numa alteração radical de informação. Eu acreditava que uma informação era de um jeito e no final ela na verdade era de outro. Ela até dizia, ou mesmo a minha informação estava errada, ou mesmo ela dizia, na verdade, quase o contrário do que eventualmente eu pensava que era a informação gravada, vamos dizer assim, como ela estava esculpida, ou como ela estava incrustada na forma de apresentação, mesmo no Novo Testamento, na Bíblia, vamos dizer assim. Eu pensava que a informação era outra, então não foi exatamente uma questão de decisão. Foi uma questão se eu fosse um pouco melhor informado em um aspecto. E aí tá, mais um detalhe. Na verdade, eu tinha feito pesquisas, uma pesquisa que não era pequena, não. Só que uma das informações que eu imaginei que eu tinha, uma informação, ela não era exatamente aquilo. Isso é que, na verdade, sugeriu que fosse repensado o tema e, consequentemente, mudada a opinião. E mais ou menos ainda porque a Bíblia sugeriu, uma decisão, mas peraí. Decisão, mas as informações foram alteradas. Em um momento, vamos dizer, do processo pensamental, do processo pensivo. Né? Houve uma alteração de informação. Então, quer dizer, não adianta dizer, mas é uma decisão. Não, claro, mas agora aí que tá, eu sou obrigado a repensar a decisão anterior, que era não adianta dizer que é sábia, eu sou obrigado a repensar a decisão anterior, que estava indo para uma determinada orientação, ou que era mais tendente a determinada orientação, em havendo uma mudança de informação no cabedal de informações que eu tenho, eu sou obrigado eventualmente a repensar essa questão, pelo menos a reabrir o processo de pensamento nela, e sim, eventualmente assumir a possibilidade de que talvez agora seja mais provável a orientação contrária. Então é uma decisão, mas é uma decisão em que uma das informações principais foi alterada. Houve alteração e eu descobri que era, na verdade, outra informação, quer dizer, não é exatamente uma questão de decisão, eu prefiro isso aqui. Então não caracteriza esse, eu sou um animal que pertence a uma determinada pessoa, se eventualmente acertar. Talvez eles não estejam sugerindo exatamente isso. Talvez estivesse sugerido apenas em amizade, mas não é muito isso. Não é muito isso. Porque
ou mesmo em concordância de pensamento, mas, em relação à forma como eles estão interpretando o processo, depois das minhas explicações, não tem sentido, porque é uma decisão, claro, depois que a informação foi alterada, a abertura para verificar se deve mudar o pensamento, ou mesmo a mudança de pensamento, se torna mais fácil. Então não é exatamente uma decisão, é algo que foi agora repautado por novas informações. Então, quer dizer, não é bem isso, né? Tomou uma sábia decisão porque eu concordei agora com as outras pessoas. Não é bem isso que aconteceu, né? Então, houve realmente a recepção, por mim, de novas informações. Então, não é que exatamente a decisão foi sábia, é que, na verdade, a base informativa foi alterada, né? Antes eu tinha uma ideia que era mais ou menos errada, e depois houve pelo menos se não uma correção, um acréscimo da informação. E aí, eventualmente, nós reabrimos o processo de interpretação do que se deveria fazer em relação à questão dos mandamentos. É só isso. Foi, nossa, que decisão sábia. Não, é que eu tinha uma informação que eu não sabia. Então, na verdade, foi isso, né? Houve uma recepção de novas informações e isso influencia a reabertura e mesmo mudança de pensamento. Mas é uma sábia decisão. Não, é porque a informação mudou, né? E isso vai influenciar. Então não adianta dizer, nossa, agora eu mudei a minha decisão e tive uma sábia decisão. Não é bem isso, né? Não, isso de certa forma é enaltecendo a mim, como se eu fosse uma pessoa realmente muito inteligente, muito sábia, virei uma coruja por causa disso. Mas não, eu apenas vi uma informação diferente. E que ela força, pelo menos, a abrir a discussão. E se há uma decisão sábia, não foi a minha mudança de opinião. Foi eu reabrir a discussão uma vez que houve mudança de informação. Então, isso foi mais sábio do que a mudança de opinião em si. Então, fica esse complemento e o canal. E é isso aí.